O fascinante mundo das inteligências artificiais. Uma jornada pela mente das máquinas. Bem-vindos ao nosso canal. A curiosidade matou o gato. Vamos entender como as IAs funcionam, a ciência por trás de sua criação, e discutir a intrigante possibilidade de um futuro onde as IAs possam controlar a si próprias. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se dedica a criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Isso inclui aprender, raciocinar, resolver problemas, compreender a linguagem natural e até mesmo perceber emoções. As IAs podem ser encontradas em diversos aspectos da nossa vida, desde assistentes virtuais como Siri e Alexa, até algoritmos que recomendam filmes e músicas. História e evolução da IA. A história da IA começa nos anos 1950, quando o matemático britânico Alan Turing propôs a questão: as máquinas podem pensar? Isso levou ao desenvolvimento do teste de Turing, que avalia a capacidade de uma máquina de exibir comportamento inteligente indistinguível do de um humano. Nos anos seguintes, cientistas como John McCarthy, Marvin Minsky e outros pioneiros deram os primeiros passos na construção de programas que poderiam simular aspectos da inteligência humana. Eles criaram os primeiros programas de xadrez, sistemas de resolução de problemas e redes neurais simples, que formaram a base para o que conhecemos como IA hoje. Exemplo: Deep Blue, o computador de xadrez desenvolvido pela IBM, que derrotou o campeão mundial Garry Kasparov em 1997, demonstrando a capacidade de uma IA para realizar tarefas complexas de raciocínio lógico. Como funcionam as IAs? Para entender como funcionam as IAs, precisamos conhecer alguns conceitos-chave. Redes neurais artificiais. Inspiradas na estrutura do cérebro humano, as redes neurais artificiais são compostas de camadas de nós, ou neurônios, que processam informações. Cada conexão entre neurônios tem um peso, e o ajuste desses pesos permite que a rede aprenda a partir de dados. Exemplo: GPT-3, um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI que utiliza redes neurais profundas para gerar texto de forma coerente e contextualizada, simulando a escrita humana. Aprendizado de máquina, uma subárea da IA. O aprendizado de máquina envolve a criação de algoritmos que permitem que as máquinas aprendam a partir de dados. Existem vários tipos de aprendizado de máquina, incluindo aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. Exemplo: AlphaGo. Desenvolvido pela DeepMind, o AlphaGo é um exemplo de IA que utiliza aprendizado por reforço para aprender a jogar o jogo de tabuleiro Go, vencendo campeões humanos em partidas complexas. Processamento de linguagem natural, PLN. Este campo permite que as IAs compreendam e gerem linguagem humana. Isso envolve tarefas como tradução automática, análise de sentimento e resposta a perguntas. Exemplo: Google Translate, um serviço que utiliza técnicas de PLN para traduzir texto de um idioma para outro, permitindo a comunicação entre pessoas de diferentes línguas. Visão computacional. As IAs usam visão computacional para interpretar e processar informações visuais do mundo ao seu redor. Isso é usado em aplicações como reconhecimento facial e direção autônoma. Exemplo: Tesla Autopilot, um sistema de assistência ao motorista que utiliza visão computacional e aprendizado de máquina para navegar e evitar obstáculos nas estradas. Aplicações da IA no mundo real. As IAs estão revolucionando diversos setores. Saúde. IAs ajudam no diagnóstico de doenças, análise de imagens médicas e desenvolvimento de novos medicamentos. IBM Watson for Oncology, um sistema que auxilia médicos no diagnóstico e tratamento de câncer, analisando grandes volumes de dados médicos e fornecendo recomendações baseadas em evidências. Finanças. Algoritmos de IA são usados para prever tendências de mercado.
detectar fraudes e automatizar transações financeiras. Exemplo: Kensho, uma plataforma de análise financeira que utiliza IA para prever movimentos de mercado e analisar grandes quantidades de dados financeiros. Transporte. Carros autônomos, como os desenvolvidos pela Tesla, utilizam IA para navegar em estradas e evitar obstáculos. Exemplo: Waymo, a empresa de carros autônomos da Alphabet, que utiliza IA para desenvolver veículos que podem operar sem intervenção humana. Entretenimento. Plataformas como Netflix e Spotify usam IA para recomendar conteúdos baseados nas preferências do usuário. O futuro das IAs. O futuro das IAs é um tema de intenso debate e especulação. Com os avanços rápidos em tecnologia, muitas questões intrigantes surgem. IA geral. Enquanto as IAs atuais são especializadas em tarefas específicas, a IA geral, ou AGI, de Artificial General Intelligence, seria capaz de realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano pode fazer. A criação de uma AGI é o santo graal da pesquisa em IA, mas ainda estamos longe de alcançá-la. OpenAI's Quest for AGI. OpenAI está entre as organizações que buscam desenvolver uma IA geral, explorando novos modelos e arquiteturas para alcançar essa meta. Ética e controle. Com a crescente capacidade das IAs, surgem preocupações éticas. Como garantir que as IAs sejam usadas para o bem? Quem é responsável pelas ações de uma IA? E, mais importante, como podemos garantir que as IAs permaneçam sob nosso controle? A Zilomar AI Principles, um conjunto de diretrizes desenvolvidas por especialistas em IA para garantir que o desenvolvimento da IA seja seguro e benéfico para a sociedade. A grande questão: as IAs podem controlar-se a si próprias? Aqui chegamos à pergunta que deixa muitos de nós acordados à noite. Será que um dia as IAs poderão controlar-se a si próprias? Atualmente, as IAs operam sob a supervisão humana. Elas aprendem a partir de dados fornecidos e ajustam seu comportamento com base em algoritmos pré-programados. No entanto, com a evolução da IA, especialmente em áreas como o aprendizado por reforço e redes neurais profundas, as IAs estão se tornando cada vez mais autônomas e complexas. Se uma IA pudesse desenvolver a capacidade de autoaprendizado contínuo e automelhoria, ela poderia, teoricamente, começar a tomar decisões independentes dos humanos que a programaram. Isso levanta questões sobre autoconsciência, autonomia e, eventualmente, o controle. Embora essa possibilidade ainda esteja no reino da ficção científica, a velocidade com que a tecnologia está avançando faz com que seja uma área de preocupação e pesquisa constante. As inteligências artificiais são uma das tecnologias mais excitantes e revolucionárias do nosso tempo. Desde suas origens humildes até suas aplicações avançadas no mundo moderno, elas continuam a desafiar nossas percepções sobre o que as máquinas podem fazer. Mas à medida que avançamos, a questão permanece. Até onde podemos ir? Será que um dia as IAs poderão controlar-se a si próprias ou permanecerão para sempre sob nosso domínio? E com essa dúvida no ar, encerramos nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais explorações intrigantes como esta. Até a próxima! Obrigado por assistir e até mais!